Vamos lá, você vem comigo? Tema de hoje: quando Deus muda a rota. E eu quero começar lendo Atos no capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 28. O texto diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, aqui se refere à cidade de Derbe, onde Paulo passou muito tempo se recuperando do apedrejamento que ele passou, estudamos isso no domingo passado aqui, e eu continuo a leitura. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, cidade onde ele havia sido apedrejado, Icônio e Antioquia, cidade onde também queriam apedrejá-lo, mas ele fugiu antes disso, fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para a Atália e dali navegaram para a Antioquia da Síria, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Até aí. Como vocês sabem, Paulo e Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia da Síria, foram para diversas regiões e quando eles chegaram nessa região que hoje é Turquia, eles começaram a evangelizar em algumas cidades. Só que a mensagem que eles pregavam, ela desestabilizava algumas situações sociais que provocou perseguição. O que Paulo pregava, não é que Paulo pregava contra os ricos, porque a Bíblia não é contra o rico, apenas ensina que o rico tem que ser rico em boas obras. É isso, tem que ser generoso. É isso que a Bíblia ensina. Mas Paulo, nas suas pregações, acabava com o status dessas pessoas. Porque você está numa sociedade onde, principalmente entre os judeus, onde o rico era o abençoado por Deus, o pobre era um amaldiçoado. Onde aqueles que tinham, você está aqui numa época muito antiga, se na Idade Média já era assim, imagina na Idade Antiga. Ou seja, aquelas famílias que têm nome ou sobrenome, né? Que aquelas famílias ricas que dominam a cidade, quando eles entravam em algum lugar ou algum vilarejo, eram honrados e tudo mais. Quando chegavam numa festa, ocupavam os primeiros lugares. E na pregação de Paulo, era contra isso. Por quê? Porque no meio da igreja, diz Paulo, inclusive na carta que ele escreve para essas igrejas que surgiram nesse tempo aqui, que é a carta aos Gálatas, ele ensina que agora na igreja, ou seja, em Cristo, não existe mais escravo, livre, judeu, grego, homem, mulher, ou seja, todos somos um em Cristo. No meio da igreja não existe classismo, não existe sexismo, não existe nada que venha separar a gente, nós somos iguais, E isso acaba com o status daqueles que são da high society, não é? Aqueles que se julgam melhores do que os outros. E isso acabou gerando ódio. A tal ponto que as pessoas tentavam matar a Paulo. E Paulo fugiu uma vez, fugiu outra, mas na terceira pegaram. Em Listra, Paulo foi apedrejado de tal maneira que ele foi tido como morto. O apedrejamento era para matar. E então foi arrastado para fora da cidade, ou seja, morto, porque fora da cidade é o cemitério. Acontece que quando os discípulos foram pegá-lo para enterrar, viram que ainda estava vivo. Recolheram Paulo então, entraram na cidade, certamente juntaram ali as coisas e caíram fora de lá, porque se soubessem que ele ainda estava vivo, iriam matá-lo. Foram para um vilarejo chamado Derbe, que é onde começa esse texto. Nesse vilarejo, que até hoje, por exemplo, eu estava vendo escavações desse lugar, e assim, é difícil de dizer exatamente até onde que fica hoje esse vilarejo, porque era um vilarejo que sumiu do mapa.
Era um lugarzinho pequeno, porque Paulo estava ali escondido por um tempo. E ele ficou lá para se recuperar. Certamente devia estar todo estourado, pedradas e mais pedradas para matar o cara. Ele teve problemas nas vistas para o resto da sua vida. Certamente deve ter tido ossos quebrados, deve ter carregado cicatrizes e marcas profundas na cabeça, na vida. E assim, o pessoal da Galácia, que é essa região, o recebeu bem, o acolheu. Ele ficou muito tempo ali, talvez para poder se recuperar. Agora, pense aqui. As pessoas que foram lá e mataram a Paulo, né, porque ele foi tido como morto, voltaram falando nas cidades de onde eles tinham vindo, matamos o Paulo. E aquele povo todo que tinha se convertido, porque Paulo ficou muito tempo em cada uma dessas cidades e levantou igreja forte em todas essas cidades, o povo, assim, derreteu o coração, né? Mataram aquele que pregou o evangelho para nós, o nosso pastor, seria isso, né? Mataram. E aí Paulo está vivo lá em Derbe. Se recupera, evangeliza lá. Diz aqui o texto que nós começamos a ler. Fez muitos discípulos nessa cidade. Se você quiser saber mais detalhes disso, sobre esse momento de Paulo que eu acabei de narrar, é a mensagem do domingo passado. Mas continuando aqui, então ele se recupera, faz muitos discípulos ali, e aí ele volta pelas mesmas cidades que antes tinham tido ele como morto. Agora você imagina o povo daquela cidade, principalmente os crentes, que assim estavam tristes porque ele tinha morrido e agora falaram, não, ele está vivo. Então Paulo e Barnabé passam naqueles lugares, fortalecem a igreja e os irmãos, falam, gente, meio de muita tribulação, mas nós estamos firmes no reino de Deus. E começa a levantar liderança, presbítero seria liderança. Levanta líderes naquelas igrejas, abençoa os irmãos, fica um tempo ali com eles e vão embora. Finalmente eles chegam de novo lá em Antioquia da Síria, que era o lugar que tinha enviado a eles. Eles eram líderes daquelas igrejas e Deus tinha falado com eles, me separem Barnabé e Paulo para a obra que eu os tenho chamado. E eles foram. Talvez de 3 a 5 anos depois a esse retorno. Vamos colocar 5. 5 anos depois, Paulo e Barnabé voltam. E lá estão eles, naquela igreja, e ficam ali um tempo, ensinando para eles e contando todas as histórias que aconteceram nesses lugares que eles passaram. E mais uma vez eu queria ser um mosquitinho para estar lá, assistindo o que é que esses homens ministraram. Muito bem. Após esse acontecimento, tem um concílio lá em Jerusalém, onde se reúne a liderança de toda a igreja para discutir alguns embates que estavam tendo entre os judeus cristãos e aqueles que não eram judeus e se tornavam cristãos. Estava tendo alguns conflitos de doutrina, de cultura, e se reuniram para isso. Eu vou pular essa parte e vou seguir na história. Na história seguinte, depois que isso resolveu e foram para Antioquia novamente, resolveu tudo lá em Jerusalém, quando eles estão em Antioquia, Paulo chega para o Barnabé e fala, vamos ver como é que estão as igrejas, aquelas que nós acabamos de narrar. Vamos passar por lá e ver como estão esses irmãos. E o Barnabé chega para o Paulo e fala, legal, mas eu vou levar junto o João Marcos, que ele não dá para saber direito se ele é primo ou se ele é sobrinho, por isso que eu sempre assumo que ele é sobrinho de Barnabé. Vamos levar junto o João Marcos. E o Paulo falou, não, esse cara não. Porque na nossa primeira viagem, ele abandonou a gente. Ele não tem pique para esse tipo de ministério que a gente tem. Ele amarelou ali, né? Ele vai dar problema. O cara me deu mais problema, que eu imagino que o João Marcos deve ter ficado reclamão o tempo todo. Vamos dormir aqui nessa barraca, não deu para tomar banho direito, sabe aquele negócio? O cara era Nutella. Então, não dá. Paulo está dizendo, não dá com um cara desse. E o Barnabé e o Paulo discutiram. Se separaram. Essa separação, eu vou até mostrar aqui para vocês, que ela não é tão ruim assim. Porque era uma equipe só, Paulo e Barnabé, agora formou 2 equipes. Barnabé e João Marcos foram para Chipre. Lá onde eles tinham passado, que evangelizaram até o governador de lá do lugar, que era Sérgio Paulo, que se converteu. Então, Barnabé, juntamente com João Marcos, vão para lá. E Paulo vai mais ao norte e chega novamente nessas cidades que nós falamos aqui agora há pouco.
Só que agora eu vou ver o texto juntamente com vocês. Vamos seguir a leitura com a gente? Eu começo lendo em Atos 15, 36 até o 16, 5, que diz assim: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Detalhe, Síria e Cilícia foram cidades que o próprio Paulo evangelizou naquele tempo em que ele estava meio abandonado pelos discípulos lá. Ele fez isso sozinho. E aqui continua, versículo 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, do concílio que eu lhes citei, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Amém. Até aí. Então, seguindo aqui a história, depois que Paulo se separa de Barnabé, ele arruma um novo companheiro, que é Silas. Silas estava lá no concílio em Jerusalém, que subiu como um representante da igreja de Jerusalém, junto com um outro de nome Judas, tem várias pessoas com esse nome, que subiram lá e fortaleceram os irmãos em Antioquia. E Silas fica ali em Antioquia e Paulo pega muita afinidade com ele. Virou novo companheirão de Paulo. Paulo agora arruma um outro companheiro, para um outro momento da sua história. No caminho, quando eles chegam lá na região onde ele foi apedrejado, havia uma senhora que havia se convertido. Ela se chamava Loide. Depois, e também a sua filha, Eunice, e o seu neto, Timóteo. Timóteo, então, não somente tinha ali a avó e a mãe que andavam no Senhor, que certamente deveriam ter se convertido com Paulo lá nas primeiras pregações, mas ele também foi assim, doutrinado e discipulado pela mãe e pela avó. Aliás, fica aqui um conselho para você, mamãe e vovó, o impacto que vocês têm na vida dos seus netos. Eu sou testemunho vivo disso, de como minha avó e minha mãe impactaram a minha vida. Estou falando da minha vida com Deus, como elas impactaram a minha vida. Então, exerça esse ministério, porque formou um cara fantástico aqui. Timóteo se torna um grande líder no meio da igreja. Timóteo é treinado por Paulo, jovenzinho ainda, cresce debaixo do ministério de Paulo. Ele vem se tornar líder da igreja de Éfeso, que era a maior igreja naquele tempo que surgiu do ministério ali de Paulo. E duas cartas que Paulo escreve no Novo Testamento são endereçadas a esse Timóteo. Um homem assim fantástico, mas que surge por causa disso. Agora, note uma coisa. Silas, Timóteo, ministério que só apareceram ou só surgiram depois que teve uma desavença entre Paulo e Barnabé. O que eu quero mostrar é que Deus pode usar divergências para abrir novos caminhos. E se isso aconteceu lá na vida dos apóstolos, e está registrado nas Escrituras, certamente é para orientar a nossa vida também. E é aqui que entra o meu tema de hoje. Quando Deus muda a rota. Algumas vezes, não são pessoas com os mesmos ideais que vão fazer a gente avançar, mas talvez as divergências. Porque se algumas divergências não acontecessem,
Novas rotas não seriam tomadas e nós não iríamos sair da zona de conforto. E por divergência aqui, pode pensar em todas elas que você puder pensar. Desde divergências na igreja, divergências no trabalho, divergências na família, muitas vezes, divergências com amigos, situações que não deram certos, negócios que deram errado. Muitas vezes são situações quase que forçadas na nossa vida para nos desacomodar, para a gente experimentar algo novo. Alguns desentendimentos que eu tive na minha própria vida me fizeram tomar uma outra rota que antes nem sequer passava pela minha cabeça. A maioria de vocês sabem dessa história, por isso eu estou falando aqui com os mais novos que talvez não saibam dessa história. Mas eu comecei no meu ministério muito cedo, eu tinha 19 anos de idade. E depois, pouco tempo depois, eu vim pastorear uma igreja, iniciei uma igreja do zero. E comecei com aquela igreja, que era praticamente um grupo de jovens, e crescemos ali, e o grupo cresceu um pouco. E como eu era muito novo, precisei de outros pastores, levantei outros pastores para trabalhar juntamente comigo. E depois de alguns anos, os caras se juntaram e me tiraram. Aí eu fiquei fora do lugar que eu mesmo tinha fundado ali. E me afundaram no lugar que eu tinha fundado, né? E assim, quando eu me falo assim, tiraram, não é só uma questão ministerial, de pregar, de ser pastor, não foi só isso. Envolve outras situações, porque eu praticamente dava minha vida toda ali, eu trabalhava pela igreja e era sustentado pela igreja. Ou seja, cortou o salário. E corta o salário sem direito a nada. E eu tinha um filho já de 6 meses. Tem que sustentar a criança. Eu saí para trabalhar no que eu sabia fazer. Fui dar aula de inglês, fui dar aula de música e fui aquela maravilha que estava surgindo. Ia surgir ainda um negócio chamado internet e eu já sabia o que era isso. Então comecei a instalar modems em empresas, tudo mais, tal, e ali eu estava ganhando dinheiro. E comecei a ganhar mais dinheiro do que como pastor. Foi legal para mim. E aí eu não queria mais ser pastor. Até que surge um grupo de doido, que juntamente comigo, que também estava fora de igreja igual eu, e começou esse grupo aqui, chamado Carisma, debaixo de um pé de manga, lá na quintal da casa da minha sogra. Um grupo de gente, todo desviado de igreja igual eu. Não desviado de Deus, mas desviado de igreja. Sabe, machucado com igreja, tudo mais. E agora, a gente imaginava que ia se tornar isso que se tornou hoje? Nunca, nunca. Então, há determinadas coisas que acontecem na vida da gente que nós que estamos passando por aquilo, não enxergamos um palmo na frente, mas o nosso Deus que está olhando de cima, que vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, Ele está falando, filho, continua, eu preciso fazer isso com você, para você mudar de rota. Quando Deus muda a rota. Tem hora que Deus chega para você e põe uma parede na tua frente, acabou aqui você não passa. Deus para na tua frente e bate, you shall pass, né? Não passará. E aí você tem que desviar o caminho. Vai falar, não é aqui que eu vou. Exato. E às vezes isso acontece de modo não muito agradável. No texto bíblico, eu acho interessante o modo de Lucas escrever no texto original. Nós vemos ali que houve uma grande discussão. Essa maneira de traduzir em português. Sabe como é que está no original? Está assim, e houve uma não pequena discussão entre eles. Então, e foi por situações que mais tarde eles se entendem. Olha só, aí você fala, puxa, mas Paulo e Barnabé, 2 homens maduros e brigaram. Eu também acho, mas, olhando a história, foi bom que aquilo aconteceu. Barnabé formou o Marcos. O Paulo era cismado com o Marcos, então eu acho que o Marcos não queria aprender muito com o Paulo e nem o Paulo iria passar muita coisa para o Marcos. Mas o Barnabé sim. E formou muito bem formado o Marcos. João Marcos se torna líder na igreja em Jerusalém depois que Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja, morreu. Quando teve aquele cerco em Jerusalém, feito por Roma, que destruiu Jerusalém no ano 70, Marcos era o líder da igreja naquela época. 2 anos antes, em 68, ele lembra-se do que Jesus havia dito, quando virem essas coisas acontecendo, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Foi o que ele fez. Pegou a igreja toda e tirou de Jerusalém. O povo foi morar numa região montanhosa chamada Pela. Quando houve a invasão em Jerusalém, não tinha um cristão lá. Marcos era esse líder. Antes disso, Paulo apóstolo, no final da vida dele,
escreve para o Timóteo, dizendo assim: Timóteo, quando você vier, me traz o João Marcos, ele me é muito útil para o ministério. Estava tudo resolvido já entre eles. Obra de quem? Do Barnabé, na vida do João Marcos. O nome Marcos você deve conhecer na Bíblia, o Evangelho de Marcos. Porque Marcos, conforme Paulo pede para Timóteo, traz ele para cá, ele foi para Roma. Estando em Roma com Paulo, esteve com Pedro também. E Pedro narra isso na carta. Meu filho, Marcos. Marcos se tornou um filhão para o Pedro. O Evangelho de Marcos provavelmente sejam as memórias de Pedro. E foi o primeiro evangelho a ter sido escrito. Foi o de Marcos. Lucas e Mateus utilizam o Evangelho de Marcos, depois como pesquisa, para escrever os seus evangelhos. Então Marcos foi um cara fantástico. Mas nada disso aconteceria se Paulo e Barnabé não tivessem separado. A separação dos dois possibilitou essa expansão maior do evangelho e do ministério em si. Por isso, eu acho que daqui dá para a gente começar já a tirar algumas lições aqui para nós. Porque hoje em dia, quando a gente vê alguma coisa em alguém que a gente não gosta, o que a gente faz? A gente cancela a pessoa. Ou você já foi cancelado. Esse é um termo que a gente usa mais na internet. Não é? Por isso, primeira lição para nós hoje aqui. Pega essa. Vença em você mesmo a cultura do cancelamento. Qualquer um de vocês que já foi cancelado na família, na internet, num diálogo, num bate-papo, num chat, ou alguém que simplesmente bloqueou você, você sabe o que é estar do outro lado. Só que eu estou falando de você que está do lado de quem está cancelando. Você, quando você cancela alguém. Você consegue andar com alguém que pensa diferente? Aqui na Carisma a gente costuma dizer o seguinte: você tem toda a liberdade de pensar diferente. Aqui não é uma igreja impositiva, porque a gente chama de uma igreja leve. Tem a liberdade de pensar diferente da gente. Tem a liberdade, inclusive, de ter interpretações bíblicas diferentes da que eu estou passando aqui. Aqui não se pode ensinar diferente, porque isso choca. Mas pensar diferente pode, tranquilo. Não gostou de algo? Podemos conversar. Podemos chegar a algum acordo? Será que a gente pode caminhar junto, mesmo pensando diferente? Ou se, por exemplo, em alguma questão doutrinária sua, comigo aqui, que você não concorde, de repente aquilo é tão importante para você que você prefere mudar para uma outra igreja, para um outro local, vamos conversar e fica livre. Por quê? Porque aqui é assim. Aqui a gente se abraça ao entrar, se abraça ao sair, porque a gente vai se cruzar aí pelas ruas, pelos shoppings, e a gente tem que estar tudo bem entre nós. Tem que ser assim. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, mas era aqui já nesse salão de reuniões, eu estava pregando e uma pessoa, mais ou menos aqui na terceira ou quarta fileira, bem aqui na minha frente ela sentava, e eu pregando, e ela fazia questão de tentar cruzar o olhar comigo assim e fazer assim. Desse jeito. E às vezes assim, sabe? Às vezes até pregava, olhar para lá, e eu criava coragem e começava a pregar olhando para a pessoa também. E ela ficava, tá bom, segue. Um dia, esses corredores aqui que a gente se encontra, né? Eu cumprimento todo mundo, cumprimentei e tudo mais, tal. Ele falou, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, estou querendo ouvir faz tempo. Ela falou assim, eu não gosto das suas mensagens. Eu fiz aquele silêncio sepulcral, olhando para a pessoa, para dar um tempo de eu também pensar o que eu ia falar. E ela também pensava do que ela falou. Eu falei assim, domingo que vem eu vou pregar de novo. Tchau. Em outras palavras, incomodado que se mude, não é? Dizia minha avó. Não é? Mas tudo bem, continuamos conversando. Ela pensava diferente de mim, era isso. Eu tenho liberdade. Mas assim, se não gosta, por que não vai para outro lugar? A pessoa lá vai ficar contente que você concorda com ela. Você não vai precisar me ouvir e ser um chato na tua vida. E vai me aliviar de não precisar pregar e ficar desviando de você. Não é? Passado um tempo, ela veio, conversou comigo, estamos indo para outra igreja, tal. Por fora, dei aquele abraço, por dentro falei aleluia. E está tudo bem, mas está tudo bem, mas estava tudo bem mesmo, estava tudo bem.
Tanto que, tempos depois, já nos encontramos, até teve um evento aqui na nossa comunidade, a pessoa veio no evento aqui que teve, e aí nos vimos, nos abraçamos, saudade e tudo mais, tal. Eu não falei saudade porque eu não estava com saudade, mas que legal que eu te vi, que bom, né? E está tudo bem, está tudo bem. E aí eu brinquei com ela, eu falei, olha, lá no céu a gente conversa, porque lá não vai ter as nossas chatices daqui, não tem problema, não é? Enfim, será que não dá para a gente caminhar junto e pensar diferente? Cá entre nós, será que um pensamento diferente é tão importante ao ponto que você precise cancelar a pessoa? E eu preciso falar isso nesse ano, que não é um ano político, do que o ano que vem, que não vai dar para eu falar mais nesse assunto. Porque assim, só porque a pessoa pensa politicamente diferente de você, você já cancela ela, você joga tudo fora da pessoa, só porque ela é amarelinho ou vermelhinho, entendeu? E aí? Por que isso? Será que você vai me cancelar quando você souber que eu não voto no seu candidato? E aí? Será que dá para a gente conviver e deixar essas coisas de lado, isolar essas situações? Vamos lá, aqui nós estamos falando de igreja, mas vamos pensar também em termos de relacionamento pessoal. As pessoas mudam, as pessoas têm coisas que você não gosta. Quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Quer ver uma coisa? Você não vai fazer isso agora, mas você vai pensar. Pensa numa coisa que você não gosta na tua mulher. Pensa numa coisa que você não gosta no teu marido. Pensa, não olha para o lado agora. Um barato é que vai chegar em casa, a mulher vai falar assim, e o que você pensou? Né? Não, e o cara, como um bom homem, vai inventar uma outra, né? Aquela que não tem nada a ver, não é? Vai inventar uma ali, não é? Ou senão assim, quer ver uma boa escapada? Mulheres, fecha os ouvidos, é só papo de homem aqui agora. Papo de homem. A hora que ela te perguntar aí, você fala assim, querido, o que eu não gosto de você é que você sempre está certa. É melhor, pelo menos você vai ter onde dormir hoje. Vai, segue. Mas olha, a gente vai mudando com o tempo. Eu e minha esposa, nós vamos para 35 anos de casado. E eu te digo uma coisa, ela não é a mesma mulher com quem eu me casei, nem eu sou o mesmo homem com quem ela se casou. Nós mudamos. O caso é que, por causa daquela nossa regra de conversem, a gente vai se conhecendo e se reconhecendo e se redescobrindo. Eu não posso chegar assim nela e falar, mas antes você não era assim. E não era mesmo. Mudou. Eu também mudei. Aliás, eu concluo uma coisa. Minha mulher hoje, do jeito que ela pensa hoje, acharia insuportável ser casado comigo quando ela se casou comigo, entendeu? Quando eu me casei com ela naquele tempo. Porque a gente mudou. Nós mudamos. Já são incompatíveis. E qual é o problema? O problema é que às vezes a gente para no tempo, lança âncoras no passado, quando a gente tem que ir conversando e mudando junto. As coisas mudam. Uma igreja muda, uma sociedade muda. Às vezes você compra uma casa e um apartamento num lugar, é o lugar mais lindo da tua vida. Passado alguns anos, está insuportável morar ali. E alguém fala, mas você não falou que era o melhor lugar? Era, não é mais. Mudou, algumas coisas mudaram ao redor. A vida é assim, a vida tem esse volume de coisas que vão mudando e transformando. Mas é importante você usar um pouco, quando traz para o relacionamento, usar um pouco mais de tolerância, um pouco mais de esforço em procurar compreender essas diferenças, porque senão nós vamos, como dizia o meu professor, jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. A gente tem coisa boa na vida da pessoa, mas jogamos fora, cancelamos aquela pessoa na vida da gente, bloqueamos ela, deletamos ela, porque algumas coisas a gente não concorda. Vamos ver o que Paulo, apóstolo, escreve para a igreja de Colossos e a igreja de Éfeso, que ainda não apareceram na nossa história. Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 12 ao 15, ele está falando de relacionamentos, quando ele fala assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, nos relacionamentos que ele está falando isso, de bondade, de humildade,
de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros. Suporte-se aqui não é assim, eu suporto, não é isso não. É dar suporte, né? É dar apoio para o outro crescer. Tipo, vai, te apoio, é isso. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Muito forte essa frase. Do mesmo jeito que Jesus te perdoou, perdoe as pessoas. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo, guarda essa palavra, paz, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. É isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte, pegando do fim para o começo, agradeça a Deus pela pessoa que tem do teu lado. Agradeça a Deus por ela. Ora por ela. A Bíblia ensina a gente a orar até por quem nos persegue. A Bíblia ensina a amar o inimigo. Quando você ama o inimigo, ele deixou de ser um inimigo, ele passou a ser amado. Então, é uma atitude nossa de diminuir as tensões. Se isso é ensinado com relação ao inimigo, quanto mais marido e mulher, pai e filho, e os problemas de geração que a gente enfrenta. Muitas vezes nós temos um abismo de gerações. E aí você, pai ou mãe mais velho, com um filho adolescente, jovem, pré-adolescente, fica aquele conflito. E lá vai você, adulto, aqui eu quero pegar no pé, principalmente de você que é mais adulto, que é mais velho, que chega e fala, mas no meu tempo, no teu tempo, porque você é velho, por isso. Quando a gente fala juventude, já diz que a gente é velho, já está dizendo isso. Eles pensam diferente, é uma outra geração, é um outro tempo. Ah, mas no meu tempo, por que você quer mostrar para os seus filhos que o seu tempo era melhor do que o deles hoje? Você quer que eles fiquem deprimidos para dizer, nasci no tempo errado? É isso que você quer? Não. Eles estão curtindo o tempo deles e eles, sendo sinceros, eles vão achar uma chatice o seu. Quer uma prova disso? Veja a sua memória dos seus doces de criança. E você talvez tenha até vontade de comer de novo aquela Maria Mole que você comprava lá no bar do seu Lourenço, né? Aquele gibi que você, não de quadrinho, o doce, não é? Lembra aquele gengiva de véio que a gente comia, lembra? Os doces do nosso tempo, né? Aí você fala, isso é doce. Dá para os seus filhos hoje. Eles vão falar, aquele docinho de chocolate que vinha no palito que você comprava no trem, feito de sabão, sabe? E você fala, isso é gostoso, né? Aquele guarda-chuvinha, lembra aquele guarda-chuvinha? Isso era gostoso. Dá para o seu filho, o que ele vai falar? Prefiro Nutella. Então, E as brigas do nosso tempo, Todd ou Nescau? Né? No meu caso qual puder vir, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar nenhum nem outro. Né? Mas enfim, vamos vencer essas diferenças ouvindo mais, conversando mais, entendendo que os tempos são outros, que as pessoas são diferentes. E qual o problema de ser diferente? Qual o problema da pessoa decidir o que ela quer da vida dela, que ela quer se vestir de um jeito ou de outro? Qual o problema? Sejam mais temperantes, mais longânimos. Sabe o que significa longanimidade? Longanimidade significa suportar a deficiência do outro por longos períodos e sem murmurar. Isso é longânimo. Então, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Em outras palavras, você foi salvo para isso. Essa é a sua vocação. E aí ele diz como? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, dando suporte para o outro, dizendo, vai, estou te dando meu ombro, vai mais longe do que eu. Esforçando-vos diligentemente, vou usar essa expressão mais adiante,
para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meu querido, quando você discorda, não sai batendo a porta atrás de você. Eu costumo dizer isso para quem veio de outra igreja para a nossa comunidade. Eu falo, você está saindo de uma igreja, se você está saindo de lá, está vindo para cá, é porque alguma coisa você não gostou lá, alguma coisa você gostou aqui. Mas quer um conselho? Não bate a porta atrás de você, deixa aberta. Para você um dia visitar, para você ver seus amigos lá, deixa aberto. Até porque você vai encontrar com essas pessoas no shopping, na rua, na feira, em funeral, em casamento. Você vai rever essas pessoas. Assim, você não precisa ficar desviando de ninguém. Entende? Fique em paz. Você tem que sair de um lugar? Sai em paz. Sai em paz. Sai em paz da empresa que você estava. Não sai brigando, batendo porta. Sai em paz. Preserva, sabe? Preserva sua temperança. Guarda o seu nome. Para que as pessoas só se lembrem de coisas boas quando pensarem com você, em você. E aí o texto diz, esforce-se diligentemente. Uma outra versão diz, faça de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se esforce. Pense um pouquinho sobre esse princípio com relação às amizades e ao casamento, por exemplo. Pense nas brigas que você já teve e geraram separações de amigos, tudo mais. Um pouquinho mais de esforço se preservaria aquela unidade. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de esforço e talvez o casamento não teria rompido. Um pouquinho mais de esforço e você entenderia melhor aquela pessoa. Um pouquinho mais de esforço, de paciência, vocês conseguiriam resolver isso. Mas, algumas vezes, essas separações não são controladas por nós. É aí que nós precisamos pensar num novo momento da vida. Segundo conselho que eu vejo, e eu vou tirar essa lição também do texto que nós lemos lá de Paulo, é o seguinte, não provoque, esforce-se para manter a paz. Algumas vezes nós estamos tão certos do que nós acreditamos que nós provocamos quem pensa diferente. Isso acontece na política, acontece em tantas áreas, mas acontece também na religião. De repente você está descobrindo uma coisa nova e você fica provocando aquelas pessoas que no passado pensavam de outra maneira igual você. E você mudou, mas eles não. E você fica provocando, querido, para de ser chato. Para de ser chato. Não é bom ser assim. Paulo é interessante. Na pregação de Paulo, ele está ensinando que não era mais necessário se tornar judeu primeiro para se tornar cristão. É isso que Paulo defende. Ou seja, você não precisa praticar os ritos judaicos, o ato da circuncisão, você não precisa fazer nada daquilo para se tornar um cristão. Para Paulo, essa era a pregação dele, inclusive a pregação que deu muita polêmica no primeiro século. Mas graças a essa pregação dele é que chegou aqui para nós tudo isso. É ótimo isso. No entanto, o próprio Paulo, eu vou ler aqui o texto para vocês, olha o que ele faz, 16:3 de Atos. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Olha o que Paulo faz. Ele queria levar o Timóteo consigo, o pai do Timóteo era grego, certamente não tinha educado o menino nos rituais do judaísmo. E Paulo falou, mas aqui nós vamos passar por um monte de grupo de judeus, nós vamos ensinar em grupos de judeus, e vai ser um escândalo para eles. Eles não vão receber o Timóteo, por exemplo, e nem a mim, por causa disso. Manda circuncidar o Timóteo. Então, Paulo não acreditava ser necessária a circuncisão, mas para evitar problema, achou melhor que o Timóteo fosse circuncidado. Em outras palavras, para evitar problema, Paulo cedeu. E aí eu te pergunto, em que você pode ceder um pouco? Nos relacionamentos, por exemplo. Em que você pode ceder um pouquinho? O fato de não ceder, será que não pode indicar uma certa medida de orgulho no teu coração? Aí vai contra o texto que nós vimos, lembra? Longanimidade, humildade, mansidão, vai contra isso. Algumas vezes, abrir mão não é perder. Abrir mão é criar ponte. A gente está criando ponte para poder conversar um com o outro. Muitas vezes a sua resistência significa o seu orgulho. Então é melhor ceder, para ter um pouco de paz.
Qual o problema de ceder num ponto ou ceder em outro? Aceitar as regras um pouquinho do outro é muito importante. Terceiro e último, não fique frustrado, se abra para um novo momento. Às vezes, uma mudança radical na vida da gente, ou uma separação, seja de trabalho, de empresa, de pessoa, às vezes até separações emocionais ou de amizades, ela te desacomoda, mas te faz se abrir para novas experiências que antes você nem pensava nelas. Fechou a porta para a dupla, Paulo e Barnabé, mas abriu a porta para duas outras duplas. Abriu para o Barnabé e João Marcos e para o Paulo e Silas. E expandiu mais ainda. A separação do Paulo e Barnabé não foi o fim da história, foi início de um novo capítulo. Nesse sentido, uma porta fechada pode trazer um renovo. Paulo vai, recruta o Timóteo e, através do Timóteo, ele consegue atingir outros lugares. Timóteo foi um grande líder na sua época também. E aqui me permita trabalhar de modo simbólico, porque tanto Silas se torna o novo parceirão do Paulo, como Timóteo se torna o grande filhão dele e substituto dele no final. Então me permita usar essa linguagem agora como linguagem figurada. Deixe Silas e Timóteo entrarem na tua vida. Permita novas amizades, pessoas novas, momentos novos, trabalhos novos. Não fique frustrado com pessoas que saíram da tua vida, porque tempos atrás eu contei aqui uma parábola, né, que eu chamo de parábola do ônibus. Em resumo, a vida é como um ônibus e você é o motorista dela. E as pessoas na sua vida, às vezes, dão um sinal que vão descer do teu ônibus. E o que você tem que fazer? Você tem que parar no ponto, abrir a porta e dar tchauzinho. É isso que você tem que fazer. O que você não pode fazer é ficar brigando com essas pessoas, porque eles vão descer. Quando o destino deles é outro, não é o que você está indo. Então, esteja aberto para saber que pessoas vão sair da sua vida. E faz parte da vida isso. Pessoas morrem, pessoas saem, pessoas tomam outros rumos. Tem amigos que foram por um período. Alguns de vocês têm de se lembrar de amigos de escola que foram grandes amigos e que hoje você não tem mais nem contato da pessoa. Você tem uma lembrança, pô, era um cara legal, mas hoje não tem mais contato. Pessoas que vocês juntos na formatura, amigos para sempre, e já acabou. Vocês nem se conhecem mais, não é? E acontece. A vida toma rumos diferentes. Agora, pessoas também entram na sua vida. Há pessoas que estão dando sinal que querem entrar na tua vida. Abra a porta. Novos, né, Silas e Timóteos vão entrar na sua vida. Gente que vai te ajudar a levar por novos rumos. Uma missão nova na vida. Uma experiência nova na vida. Um trabalho novo que surge. Um mercado novo que você não conhecia. Se abriu simplesmente por causa de contatos novos que você passou a ter. O ônibus anda, gente. Ou seja, a vida segue. É isso. O importante é você não ficar dirigindo olhando no retrovisor. Tem coisas do passado que vão ser grandes e boas memórias para a gente, mas eu não posso colocar uma âncora lá, porque senão eu não ando mais. Se eu ficar dirigindo ou olhando só no retrovisor, eu vou bater, eu não vou adiante. Eu preciso olhar para frente, eu preciso ver que a vida segue. Assim como Paulo e Barnabé enfrentaram divergências, enfrentaram perseguições e enfrentaram mudança de rota, que é o tema de hoje aqui, nós também vamos passar por momentos em que as portas se fecham, em que pessoas se afastam, mas cada mudança, cada desafio pode ser o início de um novo capítulo escrito no livro da tua vida pela mão do próprio Deus que está cuidando de você e te levando para novos momentos, dizendo: filho, eu preciso encerrar esse capítulo porque eu estou abrindo um capítulo novo e vou fazer algo novo na tua vida. Palavra do Senhor para nós aqui. Amém. Convido você a ficar em pé comigo. Só não desconecta comigo que eu quero te falar uma coisinha rápida ainda. Talvez você esteja vivendo hoje
um tempo de despedida ou um tempo de recomeço? Você que sabe que tempo é esse na sua vida. Aliás, uma boa pergunta, que tempo é esse na sua vida? Mas lembre-se uma coisa, Deus nunca vai deixar o seu ônibus vazio. Amém? Muito tempo atrás, alguns de vocês devem se lembrar disso. Isso acontecia muito quando a gente pegava ônibus muito tarde da noite. E aí você via o ônibus vindo, você ia lá para dar sinal para o ônibus e tinha uma frase assim em cima, escrito, recolhe. Algum se lembra disso? Isso, você denunciou sua idade, junto comigo aqui agora. Não é? É o ônibus que está sendo recolhido para a garagem. Esse ônibus está vazio. O que eu quero te dizer é que Deus nunca vai colocar a placa recolhe na tua vida. Quando for para recolher, Ele te recolhe. Pronto, acabou. Mas, enquanto você está vivo, Deus sempre vai deixar o seu ônibus cheio. Tem gente que desce, mas tem gente que entra. E um detalhezinho também, Deus, além de colocar novos companheiros, novas pessoas e novas missões para a tua vida, Deus também vai colocar gente que vai com você até o fim. O teu ponto final é o deles também. É gente que está ali do teu lado. Então, para de ficar reclamando de quem saiu e valoriza quem está lá com você. Porque alguns de vocês estão reclamando do passado. Ai, fulano me deixou, me abandonou. E a outra pessoa que está lá junto com você falando, eu estou aqui. E eu? Então valoriza quem você tem. Valoriza quem está do teu lado. Valoriza quem entrou na tua vida para te levantar nesse tempo que você está aí. Que talvez você estava sozinho e tudo mais. Apareceu alguém dizendo, eu estou aí do teu lado, estou te fortalecendo, estou com você. Permaneça firme. Não alimente ressentimentos. Esvazia sua mochila. Nada de andar com mochila pesada, cheia de cadáver lá dentro, sabe, do passado. Enterra essas coisas. Tempo novo na tua vida. Preserva a unidade, ande em paz com todos. A Bíblia diz assim, no que depender de vós, tenhais paz com todos. Sai em paz. É igual aquela lá, alguém fala assim, eu estou indo, vai em paz, vai em paz. Não tem problema não. Como eu digo, tem gente que se abençoa assim. Aí tem gente que se abençoa assim, mas abençoa. Vai, está abençoado, tem problema. Mas se abra para o novo que Deus tem para você, meu querido. E no final, sabe o que a gente vai ver? Que tudo fazia parte de um grande plano de Deus para a nossa vida. Porque Ele olhando de cima, Ele sabe o começo, o meio e o fim, o presente, o passado, o futuro. Ele vê tudo de uma vez só. Ele está falando, segue filho, eu estou vendo o que está acontecendo ali para você. Eu sei onde eu vou te levar. E a minha palavra para você é, confia, descansa. Saiba que Deus nunca vai falhar com a gente. A gente até pode falhar com Ele, mas Ele não falha. Por isso que a gente canta e afirma, Deus é fiel. Inclusive o texto bíblico é assim, que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus. E então o que eu vou fazer? Eu vou descansar e eu vou confiar no grande e imenso amor de Deus por mim, porque Ele é fiel e nunca vai me abandonar. Amém? Põe tua mão no peito, deixa eu orar com você. Querido Pai Celestial, que nos guarda e cuida de nós, que sabe a nossa história e que nos carrega no colo quando necessário. Nós entregamos a Ti a nossa vida e a confiança que temos totalmente no Senhor, de que o Senhor há de cuidar de nós e da nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, leva-nos a entender os Teus caminhos, a perceber o Senhor na direção da nossa vida. Eu oro, Pai, pelos meus irmãos e irmãs que estão em fase de transição, em momentos de mudança em suas vidas, que eles sintam a segurança no Senhor. Fortaleça a vida dos meus irmãos e irmãs, até que nós caminhemos para o alvo do Senhor da nossa vida. Em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus, Ele merece. A Ele, nosso reconhecimento e nossa adoração a Ele. Aleluia. Me permita abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Boa semana para você, bom domingo para você.
Papai, bom dia dos pais para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Abençoe quem está perto de você, seu irmão e sua irmã. Deseja uma boa semana para ele. Deseja uma boa semana para ela também. A você que nos acompanhou pela internet até agora, Deus abençoe você, sua família, sua casa. Bom domingo para vocês. Que o Senhor abençoe.